Bom, boa tarde. Primeiro, falar da minha honra de estar compartilhando a mesa com vocês, Hassen, doutora Satiko, Marcelo e Deck. E falar para a doutora Satiko que a senhora não tomou tempo de ninguém, porque a senhora falou tudo que eu gostaria de falar e muito mais bem falado. Então, eu poderia terminar falando aqui, que faço dela as minhas palavras, ou faço as minhas palavras as dela. Eu tenho 2 slides só, então dá para falar bem rápido para a gente poder discutir depois. Mas eu queria contar uma historinha inicial por empatia. Como vocês estão vendo, a minha formação inicial é de clínico geral. Comecei a fazer acupuntura depois de 3 anos de formado médico, depois da residência, e há 26 anos atrás. E quando eu comecei a fazer acupuntura, talvez outros colegas que tenham o mesmo tempo de aplicação, que não chega nem à metade praticamente do tempo da doutora Satiko, o paciente que nos procurava no consultório eram pacientes, em geral, pouco doentes. Por sorte, porque a gente cru, começando na profissão, tinha a sorte de ver pessoas pouco doentes. O consultório de acupuntura, conforme a acupuntura foi sendo aceita no meio médico e se entendendo a importância dela no tratamento de várias patologias, mas sobretudo no controle da dor, então começaram a surgir os pacientes com dor, doentes e com dor no consultório. E eu, clínico geral, sem saber nada de dor, tinha que me virar com dor, Shaoyang, Yang Ming, Taiyang. E, por sorte, pela possibilidade aberta pelo Dr. Hong, que foi um dos meus professores, e o último e o atual, eu fui parar no Centro de Dor do Hospital das Clínicas. E fiquei lá por 8 anos e percebi que eu precisava mesmo ter aprendido dor. Então, acho que isso, por acupuntura, ter especialistas de todas as áreas, e a gente ter aproximadamente 70% dos pacientes de consultório com dor, mesmo que seja associada a outra patologia, a gente precisa aprender dor. Então, parece uma idiotice, uma coisa óbvia o que eu estou falando aqui, mas em algum aspecto pode servir para a gente trazer alguma coisa para a vida de vocês, principalmente para aqueles que estão iniciando com a acupuntura. Então, o que eu vou falar é a coisa mais antiga da medicina, a doutora Satiko já falou, que é fazer diagnóstico. Cervicalgia é um termo genérico, que inclui um monte de patologias que podem dar dor no pescoço, e eu preciso saber qual delas é. Isso também é velho, não na história da medicina nossa ocidental, isso é velho na história da medicina chinesa também. A medicina chinesa, desde sempre, faz uma separação, uma divisão, uma separação para ensino, para aprendizado, entre o diagnóstico dos padrões que todo mundo aprende nos cursos de medicina chinesa e o diagnóstico da doença que tem nome. Isso não é invenção ocidental, nem é uma coisa recente. É lógico que naquela época o conhecimento das patologias e do nome das patologias era muito mais reduzido do que hoje, mas essa distinção era feita. Então, não estou excluindo, além do diagnóstico da MTC, façam o diagnóstico nosológico. E no caso aqui específico da cervicalgia, significa definir por que dói, de onde dói. Isso não é tão simples assim. Numa dor Shaoyang, a gente pode ter dor de vários tecidos diferentes, de várias profundidades diferentes,
que respondem diferentemente ao estímulo acupuntural, cujo prognóstico vai ser diferente de paciente para paciente. Uma dor Taiyang, a mesma coisa. A gente tem várias estruturas diferentes a serem analisadas, por isso, de novo, repito o que a doutora Satiko falou, coloquem a mão no paciente, examinem, procurem aproximar o máximo possível esse diagnóstico de onde vem essa dor. Isso não é só porque é bonito, porque é médico, porque faz parte da nossa cultura ocidental, mas porque é necessário até para otimizar a acupuntura que cada um de nós faz. É verdadeiro também o oposto, que quanto mais a gente conhecer a medicina chinesa, a gente também otimiza mais a acupuntura. Mas esse outro lado não pode, não deve ser esquecido. Então, eu tenho que saber se essa dor tem um componente miofacial, ou se ela vem de um componente ósseo-articular, ou se ela não é nociceptiva, mas é neuropática. O tratamento é diferente, a evolução é diferente. Ou se ela é referida na região cervical. Vem de outro lugar, a pessoa fala que tem dor na cervical, mas dói algum músculo da cintura escapular, ou ela é secundária a uma outra patologia. O paciente tem um tumor e dói a cervical. Será que um paciente que tem um tumor e tem estagnação de qi, sangue, calor, formando um tumor e provocando dor, que é a estagnação de qi e sangue, nesse caso com calor, é igual a tratar outra dor de estagnação, qi e sangue, que não seja provocada por um tumor? Obviamente que não é igual. O prognóstico não é igual, o tratamento não é igual. Então, definir isso acho que é fundamental, e se ela é secundária ou se tem a mistura de cada uma delas. Porque, como eu falei, isso define o prognóstico, até onde a acupuntura pode ir. Porque isso define para a gente que faz acupuntura a escolha topográfica. A gente trabalha com a teoria dos meridianos e eu preciso saber aonde está essa dor. E não aonde o paciente refere a dor, mas onde está a origem da dor. O meu raciocínio topográfico, o meridiano que passa na dor, é na origem da dor. Se o paciente tem uma dor cervical, que é de uma musculatura da cintura escapular, o raciocínio topográfico tem que ser direcionado à origem da dor, que é o ponto gatilho, a banda de tensão que está dando a dor referida na região cervical. Então, eu tenho que examinar para não fazer tratamento por uma coisa que não é. Na escolha do ponto também, porque uma vez que eu defino uma relação topográfica, eu posso, nessa escolha do ponto, além da definição da questão topográfica, escolher aqueles pontos que tenham ou efeito mais anti-inflamatório ou efeito mais relaxante muscular. Anti-inflamatório, aqueles que retiram o calor, para quem gosta de medicina chinesa. Relaxante muscular, estagnação. Eu posso escolher aqueles pontos que também atuem no que a gente chama de características concomitantes. Um paciente estressado, que aperta os dentes, é evento na medicina chinesa. Eu posso escolher um ponto que também possa diminuir essa característica, que trave a mandíbula, que tenha um componente de articulação temporomandibular. Então, eu escolher o ponto, a partir também desse diagnóstico, é importante ter mais esse componente na escolha do ponto. A profundidade do agulhamento vai ser definida também por isso. Então, também não é novo, não é invenção nem da escola que eu faço, é da medicina chinesa original, e tem outras escolas cada vez mais assumindo essa coisa, que o ponto, vocês vão achar alguns aforismas antigos falando, a agulha pode ser na profundidade céu, homem, terra, uma forma simbólica, bonita, como é típica da medicina chinesa, para falar a profundidade do agulhamento. Mas tem um aforisma que fala, a ponta da agulha deve estar no local onde está a doença. Então, o ponto distal, se você trata uma doença tendina, tem que aprofundar próximo de um tendão. A doença muscular ou a disfunção muscular tem que estar no corpo do músculo. A doença osteoarticular
tem que aproximar do osso, do periósteo do osso. Isso, neurologicamente, tem um sentido, não é uma invenção. Então, é um parâmetro para o agulhamento, para a profundidade, e definindo também a área de estímulo que eu vou fazer nessa profundidade e o direcionamento da agulha. Falei que eram 2 slides, então esse é rápido. Então, a gente tendo essa definição dos pontos da relação topográfica com a área de nocicepção, de onde vem a dor, eu vou escolher um ponto distal, um proximal e um local. E a profundidade, como eu falei, a ponta da agulha justaposta ao tecido da nocicepção. Se é músculo no músculo, se é tendão no tendão, articulação, ligamento, inervação. Então, algumas características, por exemplo, do agulhamento distal profundo, atingindo o músculo profundamente, o corpo muscular profundamente, tem efeito relaxante muscular distal mais acentuado do que o agulhamento seguindo aquele padrão do livro lá de tantos milímetros ou de tantos centímetros. O agulhamento horizontal, naquelas situações onde o paciente tem desestesias dolorosas, parestesias, queimações, ardências. Então, o agulhamento distal, horizontal subcutâneo tem um efeito melhor analgésico nessas circunstâncias. O ponto local numa doença inflamatória, numa dor de origem inflamatória, nas primeiras sessões, se a gente faz profundamente, a gente acaba provocando mais dor. Então, o agulhamento também é superficial nessas condições. Então, eu preciso saber se é uma dor inflamatória, se tem o componente mais miofacial, se é só mecânica, se não tem outros componentes. Para que eu possa definir tratamentos concomitantes também para complementar isso. E como é unânime entre todos nós aqui, e acho que em todas as mesas que eu vi, no caso de dor, orientações ergonômicas e a reabilitação. A acupuntura não reabilita, ela prepara o paciente para se reabilitar. Então, era isso. Vamos discutir. Obrigado.